Compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 14, de 4 a 5. Jesus Cristo, ele diz no capítulo 1, 2 e 3, aos seus discípulos, ele está preparando para a sua partida. Os discípulos teriam que enfrentar a morte do Mestre, mas também a alegria da ressurreição. O versículo 4, Jesus ele fala: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então, o que você pensa quando ensina vários anos a um grupo de pessoas, ou você ensina uma pessoa, tudo em detalhes, explicando, falando, ministrando. E Jesus, ele estava ali com seus discípulos, ele ensinou. E ele diz algo interessante: mesmo vós sabeis para onde eu vou. Jesus estava falando aos discípulos: olha, eu já ensinei tudo para vocês, e vocês sabem para onde eu vou. Ele diz lá em João 7,33, né? No início do ministério do Senhor Jesus, ele sempre falou, ele disse: exclamou então Jesus: eu ainda estarei convosco por pouco tempo, logo irei para aquele que me enviou. Então o Senhor, ele contempla nos seus discípulos, ele contempla naquele grupo de homens, os quais foram escolhidos, e tinha também mulheres e outras pessoas, mas os principais ali eram os 12. Ele contempla ao longo do tempo a fraqueza humana daqueles homens, a parte frágil daquele homem. E o Senhor está dizendo assim: eu estou indo porque eu vim de lá. Jesus Cristo, ele está ali falando para os seus discípulos. Ele está dizendo: a mente humana, ela é pequena demais para entender a grandiosidade do lugar eterno. Então o Senhor, ele olha para os seus discípulos. Ele diz: nós temos um lugar eterno, onde vamos viver juntos. Os discípulos, eles estavam ali vivendo como nós estamos vivendo hoje na terra. E muitas vezes nosso pensamento é terreno e esquecemos. Então, quando afirma que seus seguidores conhecem o caminho, é porque ele falou muitas vezes. Jesus não está falando de uma rua, de um beco, de um lugar aqui na terra. Ele está falando do caminho que conduz o homem ao lar eterno. E ele diz em João capítulo 8, versículo 12, ele fala aí, falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, sendo a maior referência e sabendo quem ensinou muito bem, Jesus afirma: sabeis para onde eu vou. Pense bem aí, você ir por um caminho, ir por uma estrada que você nunca foi, principalmente se for à noite. Estávamos fazendo uma viagem, eu e o pastor, íamos para uma igreja na roça, aproximadamente estrada de chão, 60 quilômetros, e só que o farol do carro do pastor só estava funcionando o farol baixo, mas estava dando para ir. De repente, quando eu olhei, que eu falei, ó, a pé, o pneu estourou. Tinha uma pedra no meio da estrada, mas quando eu olhei já estava em cima demais. Tivemos que parar para trocar aquele pneu no meio do nada, da escuridão. Não, tem torre de celulares na região mais ali onde nós estávamos, não pegava. Trocamos o pneu, aí falamos, agora vamos ter que ir com mais cuidado, porque se tiver outra pedra aí,
não tem outro pneu de socorro. Ele não passava carro assim fácil. Então, quando o farol do carro está baixo, para você dirigir uma longa distância, fica ruim. E Jesus ele está dizendo assim: eu sou a luz que ilumina o caminho. Eu sou. Então, tendo a mente voltada para a religião, tendo a mente voltada para a tradição, para o costume, os discípulos do Senhor Jesus, eles não estavam entendendo que Jesus está dizendo: olha, aquela tradição, aquele sistema religioso, aquele ritual, acabou. Eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou o caminho. E Deus ele está dizendo para os discípulos, Jesus está dizendo, Jesus ele poderia falar: vocês estão lembrando aí a jornada no deserto? Vocês estão lembrando aí o que Deus fez no deserto? Em Êxodo, a palavra diz, o texto diz em Êxodo, capítulo Êxodo, o texto fala, versículo 20 de Êxodo, os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Elã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podia caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante a noite. Então nós podemos ver aí, em Deuteronômio, Deus guiando o povo. Deus estava ali dizendo: olha, eu vou mostrar o caminho para vocês. Vocês vão desfrutar de um lugar maravilhoso. Deus estava guiando o povo pelo caminho. Jesus, ele é o caminho. Ele está dizendo para os seus discípulos: eu sou o caminho. Deus estava ali orientando através da coluna de fogo, através da nuvem. Jesus diz: conheceis o caminho. Porque Jesus Cristo ele ensinou. Quando Jesus disse que eles conheciam o caminho, Jesus está dizendo que vocês tiveram experiência comigo. Vocês desfrutaram do ensino que as outras pessoas não tiveram. Porque a palavra conhecer na Bíblia, a palavra conhecer aqui no sentido que Jesus muitas vezes fala, é uma experiência pessoal. E eles tiveram essa experiência pessoal. Eles tiveram essa experiência de estar ali com Jesus, de conviver com Jesus, de passar momentos tristes e alegres. E Jesus ele está falando algo. Jesus não está falando um caminho que eles não conheciam. Jesus está dizendo: vocês conhecem o caminho. Vocês sabem o caminho. Jesus está dizendo: para vocês irem ao lar eterno, vocês só precisam olhar para mim. Mas sempre no grupo, sempre entre as pessoas, até mesmo na igreja, sempre existe alguém que tem o seu momento de incredulidade, o seu momento de fraqueza. O versículo 5 diz: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Jesus Cristo ele está mostrando, mas Tomé ele está ali. Tomé ele está questionando ao Senhor Jesus. Tomé significa gêmeo. Né? Algumas pessoas dizem que esse apelido, essa tradução do nome, é porque ele tinha uma irmã, que era gêmea dele. Mas não é nada conclusivo. Mas preste bem atenção. Quando alguém declara e coloca os outros no meio da sua declaração, porque ele diz aí: Senhor,
Ele fala, Senhor, nós não sabemos o caminho. Ele não diz assim, Senhor, eu não sei o caminho. Ele coloca os outros. Ele fala dos outros. Mas os relatos declaram que esse discípulo tinha seu momento de medo, seu momento de fraqueza, seu momento de dúvida. Ele declarou pelos outros aquilo que os outros não pediram. Veja em João capítulo 11, versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos cordiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Aqui quando Jesus ia ressuscitar Lázaro. Então Dídimo era o sobrenome de Tomé. Um homem que era aquele tipo de pessoa que necessitava ver para crer. Ele precisava ver para crer. Deus não precisa fazer nada para que você venha crer, porque Ele deixou a palavra dEle. Ele deixou muitas coisas maravilhosas. Se Ele quiser, Ele pode. Se Ele quiser. Mas a palavra diz que Deus, Jesus Cristo, Ele escolheu Tomé. Judas teve um fim terrível, porque ele não abriu o coração. Mas Jesus conhecia o coração de Tomé. Em João capítulo 20, versículo 24 e 25. Ora, Tomé, um dos discípulos, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não ver as mãos, os sinais dos cravos, e ali não puser o dedo, veja só, e ali não puser o dedo, a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ele está dizendo para os discípulos que ele quer ver. Então não podemos afirmar, mas ele viu Jesus ser crucificado, ele soube que Jesus foi crucificado, porque ele está contando relatos aqui do que aconteceu com Jesus. Mas Jesus, ele está ali. Jesus, ele não desiste do seu. Os discípulos aqui estavam vivendo um momento de alegria, porque Jesus tinha aparecido. Jesus ressuscitou, estava ali diante deles. E quando eles falam também, não, eu só acredito se eu ver. Tem gente hoje que diz, eu só acredito se Deus descer na terra, no céu. Como se Deus precisasse fazer algo, porque Deus já fez o maior sinal na vida do planeta Terra. Foi mandar seu filho amado para morrer por nós. Então tem gente que é assim, sempre é ensinado, mas questiona. Sempre conhece a verdade, mas fica questionando a verdade. Os discípulos, antes de conhecer o Senhor Jesus, seguiam um caminho antigo. Tinha que ir a Jerusalém, tinha que apresentar um cordeiro, tinha que pedir para o sacerdote interceder por eles. Mas Jesus, ele chega e muda. O Senhor Jesus, ele ensinou, mostrou para os discípulos, olha, tudo aquilo que vocês faziam acabou, agora é comigo. Vocês têm que me seguir. Vocês conhecem, Jesus diz, vocês me conhecem. Então vocês sabem o que devem fazer. É o que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Olha o que é que Jesus diz. Olha o que é que o texto diz em Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu sangue. Jesus está dizendo, eu sou o Cordeiro que venceu. Então, somente quem está com a mente voltada para cima, somente quem está com a mente ligada a Jesus é que pode entender realmente o verdadeiro sentido das coisas. Abra o seu coração, deixa Deus fazer algo maravilhoso na sua vida.
Olhe para o alto. Todo mundo tem momento de dúvida, momento de questionamento, momento de desespero. Mas o Senhor Jesus, Ele conhece você. Ele entende você. Ele pode dizer igual a Tomé. Tomé, creia. Jesus, ele aparece para Tomé. Jesus, o texto diz em João 20, versículo 26 e 29. João 6, 26 e 29. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé, um deles, estando as portas trancadas, veio, olha o que aconteceu, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhe: Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse Jesus: Porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Você crê através da palavra de Deus. Abre o seu coração, deixa Deus fazer um milagre maravilhoso. Você pode questionar, você pode perguntar, mas você tem que crer. Jesus, ele deu a oportunidade para tirar a dúvida de Tomé. Deus está dando a cada dia a oportunidade para o homem tirar suas dúvidas a respeito do verdadeiro caminho para a vida eterna. E quanto mais você lê a palavra, quanto mais você estudar, você vai saber. Jesus está dizendo a vocês conheceis o caminho. Fica a dica.